Atenção, torcedor do Santos! A informação que você vai ouvir agora não é apenas mais uma especulação de mercado. Ela envolve dinheiro pesado, Europa, pressão interna e uma decisão que pode mudar o rumo do clube nos próximos anos. A Inter de Milão está disposta a pagar até R$ 138 milhões por Robinho Júnior. E a pergunta é direta: o Santos pode recusar esse valor? Robinho Jr. deixou de ser promessa. Dentro do clube, Robinho Júnior não é mais tratado apenas como promessa. Ele é visto como ativo financeiro estratégico, jogador de projeção internacional, peça-chave para o futuro esportivo. E isso explica por que clubes da Europa estão se movimentando em silêncio, mas com força. A Inter de Milão entrou forte na negociação. Segundo o jornalista Lucas Musetti, a Inter já sinalizou uma proposta clara: 18 milhões de euros fixos, 4 milhões de euros em bônus por metas. Total, 22 milhões de euros. Aproximadamente 138 milhões de reais. Não é consulta. Não é sondagem. É interesse real. Por que a Inter quer Robinho Jr? A Inter vê em Robinho Júnior idade ideal para desenvolvimento europeu. Estilo ofensivo compatível com o futebol italiano moderno. Potencial de valorização rápida. Nos bastidores, a leitura é simples. Hoje vale 22 milhões. Amanhã pode valer 40. E é exatamente por isso que eles querem fechar agora. A resposta do Santos: até agora. Mesmo com o valor na mesa, o Santos não pretende vender nesta janela. Os motivos: o jogador não quer sair agora. A comissão técnica conta com ele. A diretoria acredita em valorização maior. O plano atual é reavaliar no meio do ano, quando o mercado europeu aquece. Mais clubes entram na disputa. O valor pode subir. O risco de segurar. Mas segurar também é uma escolha arriscada. O Santos sabe que o mercado muda rápido. Propostas não duram para sempre. Uma queda de rendimento altera tudo. Por outro lado, vender agora pode significar abrir mão de um talento raro, perder protagonismo esportivo, repetir erros do passado. É um dilema real. Não é caso isolado na Vila. Além de Robinho Júnior, Souza está no radar do Tottenham. Miguelito segue valorizado internamente. A base do Santos voltou a ser observada de perto. E isso aumenta a pressão por decisões corretas. O que vem a seguir? Cenários em aberto. A Inter pode aumentar a oferta. Outro gigante europeu pode entrar na disputa. O Santos pode aceitar no meio do ano. Robinho Júnior pode se valorizar ainda mais. Nada está definido, mas o interesse é concreto. Agora a pergunta final: você venderia Robinho Júnior por 138 milhões de reais ou seguraria até o meio do ano? Deixa seu comentário, fortalece o canal e acompanhe aqui no Santos Raiz Notícias, porque essa história ainda vai render capítulos decisivos. O peso do tempo nas negociações. No futebol, tempo é dinheiro. E quando se trata de uma joia da base como Robinho Júnior, cada mês pode significar milhões a mais ou milhões a menos. A diretoria do Santos sabe disso. Por isso, a estratégia de segurar o jogador até o meio do ano não é emocional, é fria e calculada. Mas o problema é que o futebol não segue roteiro perfeito. O mercado europeu muda de humor rapidamente. Um clube pode surgir hoje e desaparecer amanhã. Uma janela forte pode virar silêncio em questão de semanas. E é aí que mora o maior medo nos bastidores da Vila. O que pode dar errado? Vamos falar a verdade, sem romantizar. Segurar Robinho Júnior envolve riscos claros. Uma lesão muda completamente o cenário. Uma queda de rendimento derruba o valor. Um técnico novo pode mudar prioridades. A Inter pode recuar e buscar outro perfil. E quando isso acontece, o poder de barganha desaparece. O Santos já viveu situações em que recusou propostas altas. E depois precisou vender por muito menos. Esse fantasma ainda ronda a Vila Belmiro. E se o plano der certo? Agora, vamos para o outro lado da moeda. Se Robinho Júnior se firmar como titular, decidir jogos importantes, mostrar maturidade, chamar ainda mais atenção internacional, o cenário muda completamente. O que hoje é 22 milhões de euros, pode virar 30.
35 ou até 40 milhões de euros. E aí o Santos não estaria falando apenas de dinheiro. Estaria falando de uma das maiores vendas da sua história recente. A Europa observa cada detalhe. Clubes europeus não analisam apenas gols e assistências. Eles observam comportamento fora de campo, capacidade de lidar com pressão, evolução física, tomada de decisão, regularidade. Cada jogo de Robinho Júnior é um relatório novo nas mesas da Europa. E a Inter não é a única olhando. Quando um gigante dá o primeiro passo, outros começam a se mexer. O efeito dominó no mercado. Uma possível venda de Robinho Júnior pode gerar um efeito dominó no mercado do Santos. Por quê? Valoriza outros jogadores da base. Aumenta o respeito internacional. Coloca o clube novamente no radar. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a pressão por reposição. Cria expectativa imediata no torcedor. Exige decisões rápidas e certeiras. Não existe escolha fácil. O Santos entre o passado e o futuro. O Santos é um clube historicamente vendedor, mas também é um clube formador de ídolos. E toda vez que surge um menino da vila com potencial real, o debate volta com força. Vender cedo ou segurar para tentar algo maior? Essa pergunta já acompanhou Neymar, Rodrigo, Gabigol, Ângelo e agora acompanha Robinho Júnior. A diferença é que o contexto financeiro hoje é outro, e isso torna a decisão ainda mais pesada. O clima interno na vila. Nos bastidores, o clima é de cautela. Não existe decisão tomada. Não existe martelo batido. Existe análise constante. O Santos sabe que a torcida observa, a imprensa pressiona, o mercado não perdoa erros. E qualquer passo em falso pode custar caro. Por que o meio do ano é tão decisivo? O meio do ano costuma ser o momento mais agressivo do mercado europeu. É quando clubes já sabem seus objetivos. Orçamentos estão definidos. A concorrência aumenta. Se Robinho Júnior chegar nesse período valorizado, o Santos entra em posição muito mais forte na negociação. Mas até lá, é preciso atravessar meses de exposição, expectativa e risco. A torcida no centro do debate. E no meio de tudo isso está o torcedor, dividido entre a necessidade de dinheiro, o desejo de ver o talento brilhar com a camisa do Santos. O torcedor entende o lado financeiro, mas também carrega a emoção de quem já viu muitos talentos partirem cedo demais. E isso pesa. A pergunta que define o futuro. Agora, mais uma vez, a pergunta volta. E ela não tem resposta simples. Você venderia Robinho Júnior por 138 milhões de reais agora? Ou seguraria até o meio do ano, mesmo sabendo dos riscos? Deixa seu comentário, fortalece o canal e acompanha tudo aqui no Santos Raiz Notícias. Porque aqui a gente debate o Santos sem passar pano, com contexto, bastidor e visão de futuro. Essa negociação ainda vai render. E cada movimento pode mudar tudo. Se a Inter aumentar, se outro gigante entrar, se o Santos resistir, nada está decidido. Enquanto o futuro de Robinho Júnior segue em aberto, uma coisa é certa: o Santos está diante de uma decisão que pode marcar uma geração inteira. Santos é raiz, é falado com ritmo animado. Hey, hey, hey. Santos Raiz, notícia chegou, meu irmão. Se liga na batida que não sai do coração.